Imagine um predador tão gigantesco que um tubarão, sim, um tubarão inteiro, seria apenas um aperitivo para ele. Uma criatura tão aterrorizante que faria o temido megalodon parecer apenas um peixe grande no cardápio. Parece ficção? Pois essa besta realmente existiu. E os cientistas ainda estão tentando entender o quão monstruosa ela era. Mas antes de revelar o nome desse predador colossal, me responde: qual o maior animal que você acha que já nadou nos oceanos? Se pensou na baleia azul, você pode estar enganado, porque essa criatura era diferente de tudo que você imagina. E pior, ela podia estar escondida nas profundezas por muito mais tempo do que pensamos. A história começa há mais de 200 milhões de anos, em uma época onde os mares eram governados por monstros gigantescos, muito antes dos tubarões dominarem os oceanos. Entre essas feras, uma se destacava, um verdadeiro titã dos mares. Seu nome? Chonisaurus sicaniensis. Nunca ouviu falar? Isso porque, diferentemente do megalodon, ele é um monstro que a maioria das pessoas desconhece. Mas, se o megalodon era assustador, o Chonisaurus era simplesmente um pesadelo com nadadeiras. Agora, imagine isso. Você está mergulhando em um oceano profundo. De repente, uma sombra gigantesca encobre o sol. Você olha para cima e vê uma criatura do tamanho de um prédio de 6 andares, com mandíbulas enormes capazes de engolir você e mais algumas pessoas de uma só vez. Isso porque o Chonisaurus podia chegar a inacreditáveis 21 metros de comprimento. Para ter uma ideia, isso é maior do que um ônibus articulado e quase o tamanho de um Boeing 737. Mas aqui está o detalhe mais chocante. Esse monstro não era apenas grande. Ele era um predador implacável. Diferente das baleias modernas, que filtram a água em busca de pequenos peixes e krill, o Chonisaurus simplesmente engolia suas presas inteiras. E entre essas presas, acredita-se que estavam tubarões ancestrais, plesiosauros e até outros ictiossauros menores. Agora, o mais assustador de tudo, sua boca era repleta de dentes curvados e afiados, perfeitos para agarrar e triturar qualquer criatura marinha que tivesse o azar de cruzar seu caminho. Mas calma, porque a história desse monstro fica ainda mais intrigante. Os cientistas acreditavam que os ictiossauros, grupo ao qual o Chonisaurus pertencia, tinham desaparecido muito antes do fim da era dos dinossauros. Mas recentes descobertas de fósseis indicam que alguns deles podem ter sobrevivido até muito mais tempo do que imaginamos. E se for verdade, isso significa que criaturas desse porte podem ter vagado pelos oceanos até muito mais recentemente. Agora, pense nisso. Quantas vezes nós já encontramos criaturas no oceano que achávamos extintas há milhões de anos? O tubarão-cobra, por exemplo, parecia um fóssil vivo quando foi redescoberto. O selacanto, um peixe jurássico que deveria ter desaparecido há 66 milhões de anos, ainda nada pelas profundezas. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais aterrorizante. E se o Chonisaurus ou algum parente próximo ainda existisse, escondido em algum canto obscuro do oceano? Com mais de 80% dos oceanos ainda inexplorados, ninguém pode dizer com certeza absoluta que não há mais criaturas colossais por lá. Se você já achava o megalodon assustador, imagine topar com um monstro do dobro do tamanho dele. Seria como comparar um pitbull com um tiranossauro rex. Mas agora me diz, você acredita que criaturas gigantes como o Chonisaurus podem ainda estar escondidas nas profundezas? Ou acha que esses gigantes se foram para sempre? E se você ficou chocado com essa história, espere até descobrir o peixe jurássico que pode sobreviver 100 anos sem comida. Clique no próximo vídeo e prepare-se para mais.